Bom dia, irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio. Um prazer estar aqui falando com vocês nesta manhã. Nós vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E um dia, que a gente reserva para compartilhar um pouco da palavra com os irmãos, da lição estudada. Nós estamos na quarta lição da revista Palavra e Vida. Já tivemos as duas primeiras lições dadas pelo irmão Jefferson, a terceira lição dada pelo irmão Gelson, e hoje a irmã Cláudia me convidou para estar compartilhando a lição 4 com vocês, que tem como título o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, que está sobre todo nome. Nós vamos orar para começar esse estudo, pedindo a Deus orientação, agradecendo a Deus, pela semana que tivemos. Eu não sei qual dos irmãos conseguiu fazer a leitura diária, mas todos os que puderam fazer a leitura diária da nossa lição vão estar bem afinados aí com o tema. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta semana que hoje se inicia. Queremos te agradecer, ó Deus, pela semana que passou, por todas as lutas e também por todas as vitórias que tivemos. Te pedimos, Senhor, por este momento agora de estudo da Tua Palavra, que Tu estejas nos dirigindo, que Tu estejas, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender tudo o que foi escrito pela mão de um homem, mas um homem que foi também assim inspirado pelo Senhor. Um homem que esteve estudando a palavra para trazer para nós o compartilhamento dessa lição. Te pedimos agora, Deus, que use a nossa vida em nome de Jesus. Amém. O texto base como a nossa revista está falando sobre os 10 mandamentos, os mandamentos deixados pelo Senhor, o texto base se encontra em Êxodo 20 e nós vamos nos ater ao versículo 7, que é o tema, que é o mandamento do tema da nossa lição. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É muito comum a gente observar pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito comum a gente ver pessoas falando o nome de Deus o tempo todo, A gente que tem, assim, na nossa vida secular, eu trabalho, com muitas pessoas e por qualquer motivo, qualquer coisa que aconteça, vem aquela célebre frase: só Jesus na causa, ou senão só o Senhor para ter misericórdia, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, e em que contexto a gente entende que o nome do Senhor está sendo levado em vão? É isso que a gente vai tentar entender, durante essa lição. Às vezes a gente ouve, as pessoas banalizarem muito o nome do Senhor em contextos do dia a dia, Por exemplo, um time de futebol que está jogando e fala o nome de Deus ou o nome, ai Senhor, tira essa bola daí, Inclusive a introdução da lição cita até esse exemplo. Ou senão, numa disputa, a gente às vezes usa o nome de Deus como se fosse uma palavra mágica. Vou falar o nome
né? Jesus, tira isso e como num passe de mágica isso vai acontecer. E muitas pessoas utilizam desta forma, como se estivesse falando qualquer coisa, né? Usando qualquer nome. Mas aí a gente entende, né, que a intenção do nome do Senhor, do nosso Senhor, ele não pode ser em vão. A gente tem que crer e honrar esse nome para que a gente utilize, sim, nos é permitido utilizar o nome de Deus, mas não banalizando, não em qualquer contexto. E a gente vai observar isso durante a nossa lição. Logo na introdução diz assim: o Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus, né? Por exemplo, na oração modelo, né? Na oração que está lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, no versículo 9 diz: santificado seja o teu nome. Então eu vou ler aqui o versículo todo, né? Mateus 6, versículo 9, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, gente, nesse momento, Jesus, quando ele ensinou essa oração, ele ensinou que a gente tem que reverenciar o nome do nosso Senhor Deus, né? Que a gente não pode usar o nome de qualquer forma, mas a gente usar o nome de Deus glorificando esse nome, porque inclusive, né, ele advertiu os fariseus quando usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos. Também tem aqui em Mateus, falando sobre isso, eu vou ler para os irmãos. Outrosim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E aí, o que Jesus nos advertiu no terceiro mandamento é que não se trata de pronunciar o nome de Deus ou não, ou até com as expressões. Eu tenho uma amiga que ela usa muito, muito essa expressão: sangue de Jesus tem poder. Tem até aqui esse exemplo também. Ou senão, Jesus toma conta. E ela utiliza muito, ela é uma pessoa cristã também. Eu sei que quando ela utiliza, não é banalizando o nome de Deus, não. Ela crê nessa verdade, né? Quando ela diz o sangue de Jesus tem poder, mesmo que ela tenha assim o costume, vamos dizer assim, o hábito de falar várias vezes isso, mas ela fala dentro de um contexto onde ela está realmente suplicando por esse poder. E isso é o que importa, é a gente entender esse nome, conhecer o poder desse nome para ter a permissão de usar esse nome. O Novo Testamento, em especial nos imperativos de Jesus, nos autoriza, tá vendo aqui, a usar o nome de Deus. Em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 e 19, né, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos autoriza a usar o nome de Deus nessas situações
Sim, né? Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para não correrem o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção do nome de Deus. Porém, né, aí tem o porém, a gente tem que entender que o nome de Deus é santo e nós o pronunciamos com reverência, nós devemos pronunciá-lo com reverência e temor. A gente ouve muito, né, de uma outra geração, que as pessoas tinham mania de jurar, né, de fazer juramentos pelos nomes, né? Por exemplo, quando queria dizer que uma coisa era verdade, olha, eu juro, e na geração passada, numa geração anterior até dizia assim, eu juro pela minha mãe mortinha, até porque todo mundo sabe que ninguém ia querer a mãe morta. Então era para dizer, olha, eu tô falando a verdade. E também, né, até em tribunais, a gente vê as pessoas botando a mão lá em cima da Bíblia e jurando falar somente a verdade. E eu acredito até que numa outra geração as pessoas levassem realmente esses juramentos muito a sério, né? Era verdade aquilo que eles estavam fazendo. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição falando do primeiro tópico que fala da importância do nome. Como o nosso nome é importante para a gente, né? Quando os filhos nascem, né? O escritor aqui faz esse comentário. Quando os filhos nascem, existe aquela preocupação dos pais em registrarem logo a criança, darem um nome para a criança. A gente dá o nome para o bebê mesmo quando ele está dentro da nossa barriga, né? Nós que somos mães, a gente conversa já quando a gente sabe o sexo, quando a gente já tem um nome. Eu lembro quando eu engravidei pela segunda vez, a minha filha mais velha, Elisa, que os irmãos da igreja conhecem, quando a gente descobriu que era uma menina, né? Ela logo deu um nome para a irmã. E ela conversava com a irmã e falava da irmã com um nome. E depois de algum tempo, ela escrevendo uma cartinha, ela falou e escreveu que o nome da irmã era Raquel. Falei, filha, mas você mudou o nome da sua irmã, não era outro nome? E aí ela falou, mãe, mas agora eu quero Raquel. Eu falei assim, então agora não pode mais mudar. Você quer Raquel mesmo? Vai ficar Raquel. E o nome da nossa segunda filha é Raquel, porque eu falei para ela, você está conversando com ela, a gente já chama de Raquel e é a identidade da pessoa. Né? Muitas pessoas às vezes não gostam do seu nome, muitas pessoas a gente ouve dizer que querem mudar de nome quando, né, a gente já ouviu histórias, mas o nome é a nossa marca, é a nossa identidade, né? E ter o nome também da família, isso é muito importante. Algumas pessoas, até mais antigas, fazem questão, por exemplo, de quando casam. Hoje em dia é muito opcional, né? Colocar o nome da família do marido ou não. Antigamente era obrigatório. E eu lembro que a minha sogra, quando eu casei, ela queria muito, ela me perguntou como tinha ficado meu nome, eu falei, né? Na verdade, meu nome ficou meu nome completo e eu acrescentei o nome da família do meu marido, mas ela achou que não, que eu tinha que ter tirado um nome da minha família para colocar só o nome da família do meu marido. E é importante, né? É uma marca da nossa identidade. Porque também é muito frustrante para os filhos, por exemplo, existem pessoas que não tiveram, né? O pai não acompanhou a vida, né, dessa criança, o nascimento, e não quis registrar por motivos, né, pessoais. E aí essa criança cresce e às vezes vira uma busca incessante aí para achar esse pai, para ter esse registro, para ter no nome dele o nome
do Pai, porque entende que isso é importante, né? E a gente sabe que a gente também tem o nosso nome lá registrado no cartório celestial. O autor coloca isso aqui e a nossa certidão espiritual não continha o nome do Pai, mas Jesus nos concedeu um novo nome. Lá em Apocalipse, eu vou ler para os irmãos, diz assim, Apocalipse 2,17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então nós receberemos um nome novo, né? Vai estar lá na nossa certidão espiritual, vai estar registrado um nome novo, né? Também em Romanos 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Por todo este sacrifício, né, que Jesus fez na cruz, por todo este sacrifício, a gente tem essa conquista de ter Deus como nosso Pai, de ter resgatado, né, a gente do pecado. E é por isso que existe, né, em nossas vidas esse terceiro mandamento. A obra, está escrito aqui, a obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça, ela não é barata. E a gente também não compra com dinheiro. A gente vai usar, né, esse nome com zelo, com reverência, né? E não usando, né? Essa demonstração será não usando o nome de Deus em vão. Então, gente, a importância da gente ter um nome, uma identidade, tanto da nossa vida secular, né, da nossa vida aqui terrena, como secular não, digo terrena mesmo, como na nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, saber que o sangue de Jesus foi vertido na cruz para purificar os nossos pecados e a gente se tornar filhos, né? Filhos por adoção, né? Deus nos adotou e nos deu o nome dele. Nós temos isso impresso na nossa identidade espiritual. O tópico 2 fala das consequências em usar o nome de Deus em vão. O nome da gente, o nome de uma pessoa, representa a nossa reputação, né? O nosso caráter. É muito comum a gente ver, principalmente as pessoas antigas, né? As pessoas, né, de um outro tempo, de um tempo anterior ao nosso, dizer que dei a minha palavra, não posso voltar atrás, porque é o meu nome, e a gente honrar o nome da nossa família, isso sempre foi uma coisa importante na nossa sociedade. E eu preservo esse... Eu ainda preservo isso, eu acho importante a gente honrar o nosso nome, sim, especialmente nós que somos cristãos. As pessoas têm que entender que nós honramos a nossa palavra, nós temos um nome também a honrar, porque nós temos impresso em nós o nome do nosso Senhor, né? Porque quantas pessoas nos olham na rua, né, na nossa vida, né? E tá vendo? É crente. E a gente tem essa marca, né? E a gente também tem que honrar esse nome. Então, a gente tem que ter realmente cuidado com a nossa postura, a gente tem que ter cuidado em honrar o nome que a gente tem.
E falando do nosso nome aqui, nome mesmo, Marlenise, por exemplo, né? A gente sabe que existem órgãos aí que vão, vamos dizer assim, validar o nome da pessoa, que são os órgãos aí que a gente conhece pelo nome, SPC e Serasa, que vão validar o nosso nome dizendo se nós somos pessoas honestas, né, que cumprimos com os nossos compromissos, que honramos os nossos compromissos, ou se não somos pessoas confiáveis, se não somos pessoas que honramos o nome que temos. E aí a gente precisa estar atento, né? Porque se a gente quer ser visto como pessoa, né, não quer ser visto como aquela pessoa enrolada, aquela pessoa que não honra com seus compromissos, né? A gente tem que usar o nosso nome, né, de forma honesta, e se é honroso para a gente preservar o nosso nome, por que não preservar o nome do nosso Deus, né? Se ele tá aqui escrito, olha, eu vou até ler para vocês, tá assim: se é honroso preservar o nosso nome, por que não preservar o nome de Deus, se ele é a maior autoridade em todo o universo, né? Isso é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer a si mesmo, né? A nós mesmos. Nós temos que nos perguntar: bom, se eu tenho preocupação em honrar o meu nome, em não ir para essas instituições, por exemplo, por que eu não vou honrar o nome de Deus? Por que eu não vou fazer com que o nome de Deus seja visto através de mim como não saia da minha boca de forma banal? Eu tenho que honrar, sim, eu tenho que preservar esse nome que é sobre todo nome, sim, né? Na verdade, no tópico 2, né, que fala da consequência em usar o nome de Deus em vão, a gente não tem, né? Nós não sabemos qual é a pena, a gente não tem nenhuma punição direta, né? De saber assim, se eu usar o nome de Deus em vão, vai acontecer isso ou aquilo. Nós não sabemos que punição seria essa, né? Que consequência seria essa? Mas eu creio muito, como o autor escreveu, que o maior castigo talvez seja realmente a vergonha, né? A gente tá desonrando, descumprindo, né? Um mandamento, desonrando o nome do nosso Deus. Tem um exemplo na Bíblia, né, onde os homens judeus estavam tentando exorcizar um espírito maligno, né? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí, gente, eles não conheciam Jesus, eles não tinham intimidade, né? Mas eles só ouviram de Paulo. E aí a repreensão, na verdade, não veio de Deus, não veio dos apóstolos, mas do próprio espírito maligno. Conheço Jesus, que disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem sois? O nome de Deus, ele não é mágico. Antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo. O tempo todo, durante a lição, nós estamos falando sobre isso. A gente precisa, a gente tem sim a permissão para utilizar o nome de Deus, mas não em vão, não banalizando, não em qualquer situação. Não se eu não tenho uma intimidade com Deus, se eu não tenho, se eu não entendo esse nome como um nome de poder, tá? Então, utilizar as consequências, né,
uma das consequências de utilizar o nome de Deus, como na própria revista relata, a gente não sabe qual é, né? Mas, como o autor diz, a vergonha, né, de ter, né, o próprio inimigo nos acusando. Quem é você para usar o nome de Deus, né? Eu acho que seria uma punição já muito severa, muito triste para a nossa vida. E como terceiro tópico, gente, da nossa lição, terceiro e último tópico, né? Porque depois vem só a aplicação para os nossos dias atuais mesmo, né? Ou como a gente pode agir, né? No caso, seria o terceiro tópico, diz assim: como usar o nome do Senhor de forma digna. Bom, nós já falamos da importância que tem um nome para uma pessoa, nós já falamos da consequência de usar o nome de Deus em vão, da gente não utilizar em vão, até para que a gente não passe vergonha, mas nós também já entendemos que nos é permitido utilizar o nome de Deus. Então, como usar o nome do Senhor de forma digna? O autor relata aqui que é muito comum a gente ver pessoas no nosso contexto utilizando algumas expressões. Ah, se Deus quiser, isso vai acontecer, né? A gente abençoando as pessoas, dizendo, né? Deus te abençoe. Tem outra aqui, graças a Deus, dando graças a Deus ou glórias a Deus. E são essas expressões, na verdade, a gente usa até como força mesmo de expressão. E aí o autor diz assim: melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. E eu achei isso, tá até grifado aqui em negrito na nossa revista, e eu achei realmente, é verdade, não seria força de expressão, mas expressão da força de Deus. Utilizar como expressão da força de Deus, da força que esse nome tem. Porque quando eu digo glórias a Deus, né, quando eu recebo uma notícia boa, eu digo glória a Deus, eu tô glorificando o nome de Deus porque eu sei que Ele tem poder. Quando eu digo, se Deus quiser, eu tô crendo, né, que eu só vou receber aquela graça, aquela vitória, se for da vontade de Deus. Eu tô enaltecendo aí o nome de Deus. Quando eu digo Deus te abençoe, né, que eu tô desejando para o outro, né, a bênção de Deus na vida dele. Então eu creio no poder de Deus, eu creio na graça, na bênção que Deus tem para aquela pessoa. Nós, né, eu tenho uma filha que não mora comigo, né, já está há 2 anos aí fora, e todos os dias que eu falo com ela, eu sempre termino dizendo: filha, Deus te abençoe. Quando existe alguma situação dela, mãe, ora por mim, questão de trabalho, né, aquelas coisas da vida cotidiana, e eu sempre falo para ela: filha, sempre Deus vai fazer o melhor. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, essa situação vai ser resolvida dessa forma. Ou senão, quando a gente recebe uma notícia boa, graças a Deus, glória a Deus, porque Deus né, honrou a nossa dedicação a Ele. Enfim, a gente precisa entender que a forma digna de usar o nome de Deus é quando a gente crê, né? Quando a gente expressa a fé que a gente tem nesse nome, que há poder, né? Há poder no nome do Senhor. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Gente, que promessa, né?
linda. Para vós que temeis o meu nome. Então, usar o nome de Deus, né? Quando diz não usar o nome de Deus em vão, mas a forma digna de usar o nome de Deus é temendo, é tendo temor a Deus, né? A gente não pode usar o nome de Deus de forma banal, mas a gente pode e deve usar o nome de Deus debaixo do temor que a gente tem, pela fé que a gente tem nesse nome que a gente sabe que há poder. O batismo, diz aqui na revista, o batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. O batismo é um símbolo do sepultamento, todo mundo sabe disso, e da ressurreição, né? Do nascimento de uma nova criatura, um novo filho ou filha que traz consigo um novo nome. E outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra. Quando a gente prega a palavra, quando a gente prega o evangelho, prega esse amor de Deus, a gente está honrando esse nome e a gente tem permissão para utilizar o nome de Deus. Mateus 7 seria 15 e 16, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, gente, quando a gente usa o nome de Deus para falar do amor de Deus, para pregar a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus mostra através dos frutos, né? Então, Jesus diz que pelos frutos conheceremos o verdadeiro obreiro. O autor diz assim, eu vou ler porque eu achei isso importante para ler para vocês. Quando não vivemos de forma digna ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos cristãos na adoração e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Aí a questão, gente, do testemunho, né? A gente pode ver da forma de testemunho, porque se eu não estou vivendo dignamente, se eu não estou mostrando Deus na minha vida, né, de forma honrosa, eu não estou cumprindo com meus compromissos cristãos, eu não estou buscando a adoração e a santidade, eu não estou tendo um bom testemunho, eu estou representando mal o meu Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome na lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer o terceiro mandamento e honrar o nome de Deus. Existem, né, a gente sabe que existem falsos cristãos, existem falsos, né, profetas aí que não zelam, né, nos dias atuais, que não zelam pelo nome do Senhor, que fazem promessas usando o nome de Deus, sacerdotes que fazem, que utilizam o nome de Deus, inclusive para enriquecer, né, diante da fraqueza das pessoas, às vezes da doença. A gente vê aí no nosso dia a dia isso na televisão, né, nas mídias, a gente vê direto alguns falsos profetas prometendo, né, que a pessoa vai receber um milagre, mas cobrando por esse milagre, e a gente sabe que Deus, ele não é um Deus que precisa desse dinheiro, né? Então, e as pessoas estão enriquecendo e não estão honrando o nome de Deus. Os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro maior do que Jesus.
Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo nos exorta que nada pode substituí-lo em imagens, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome de Deus. O nome do Senhor é santo, portanto, neste nome há salvação, o que não encontramos em nenhum outro nome. E como é maravilhoso a gente sentir isso, a gente poder professar isso em nossa vida, a gente poder viver isso em nossa vida, né? Honrar esse nome que é sobre todo nome, honrar esse nome que a gente sabe que é o nome onde há poder, porque a gente sabe que há poder no nome de Deus, e entender que temos permissão sim de utilizá-lo, né, de usar o nome do Senhor, mas ao usar o nome do Senhor, entender que não há outro nome maior, não há outro nome que tenha poder e que eu posso utilizar porque eu tenho uma vida, né, uma vida com meu Deus. Eu posso honrar esse nome, eu não tenho do que me envergonhar quando eu utilizo esse nome. Irmãos, que Deus acrescente no coração de cada um de nós, né? Uma lição tão rica. Eu tenho certeza que os irmãos poderão estudar, se aprofundar ainda mais, mas que a gente entenda, né, que nos nossos dias, nos dias de hoje, nós podemos sim utilizar o nome de Deus para que a gente possa abençoar outras vidas, mas para isso nós precisamos estar em comunhão direta com o nosso Deus, para que nós tenhamos a permissão de utilizar esse nome e não banalizar, e não utilizar esse nome em vão, não utilizar esse nome achando que ele é que em um passe de mágica vai acontecer, mas tendo fé, crendo que é um nome de poder. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana aos cuidados do Senhor.